sejam muito bem-vindas à nossa apresentação aqui do Núcleo Singulare. Aqui comigo tem a Vanessa Mello. A gente vai se apresentar logo, tá, gente? Vai ter um slide aqui falando de quem nós somos e o que a gente traz de experiência para esse projeto que a gente está colocando em prática agora, de estimulação cognitiva, tá ok? Bom, vamos lá. Qual é a minha sugestão aqui, gente? Como vai ser uma apresentação rápida aí de 30 minutinhos, a gente se organizou, se planejou aqui. Oi? Van, você consegue tirar áudio? Deixa eu tentar, peraí. Sua mãe está na apresentação do Núcleo Singulare. Tirei. É que eu tô aqui na água com ele. Oi, Pri! Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Eu acho que a Pri vai precisar silenciar seu microfone. Pri, por favor. Será que eu consigo? Consegui? Não, a gente tá te ouvindo. Deixa eu ver se eu consigo também, peraí. Calma aí. Consegui, Pri, consegui. Desculpa. Maravilha. Então, mamãe, o que eu comentei aqui? A gente se organizou para fazer uma apresentação bem enxuta. Nós temos muito conteúdo para falar com vocês, mas a gente vai tentar fazer nesses 30 minutos. Então, o ideal é ter um copinho de água aí por perto, papel e caneta na mão, se possível. No final da apresentação, a gente também vai abrir para tirar algumas dúvidas, tá bom? Então, bora lá. Ferramentas da inteligência. Que raio que é isso, hein, gente? Bom, na realidade, mais para frente vocês vão perceber que a gente nem gosta de utilizar esse termo, ele não é o mais apropriado, tá? A gente, inclusive, questiona o que é inteligência, né? Mas, enfim, para ficar mais claro, quando a gente está começando a apresentação, é interessante usar esse termo, porque já remete a que nós vamos falar sobre ferramentas, sobre estimulação, sobre como que a gente aprende e como que a gente consegue facilitar essa jornada das crianças e dos adolescentes quando o assunto é aprendizagem, reter conteúdo, e isso, gente, a gente leva para a vida, para as habilidades sociais, para os relacionamentos, enfim. Então, esse é o nosso início e é o que a gente vai falar bastante agora com vocês. Eu vou passar a palavra aí para a Vanessa, que ela já tem algumas coisas legais para falar, inclusive começando com uma dinâmica, né, Van? Isso. A gente vai fazer de conta que voltamos lá para a escola. Estamos todos na sala de aula e a professora vai fazer com você. Eu vou ser a professora e vocês vão ser meus alunos. A gente vai fazer uma atividade. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma atividade com vocês e vou passar algumas coordenadas aqui. Eu quero que vocês imaginem um copo de vidro. Eu vou dar algumas propriedades para a gente conseguir imaginar esse copo. Um copo de vidro transparente, que caiba aproximadamente 300 ml de líquido, que contenha água até a metade. A minha informação ficou clara, pessoal? E aí? Alguém tem alguma dúvida? Agora vocês fazem que nem aquele túnel do Silvio Santos, sabe? Sim! Quer trocar uma Ferrari por uma bicicleta? Sim! Então só retomando. Um copo com vidro transparente. Um copo de vidro transparente que caiba mais ou menos aproximadamente 300 ml de líquido, que contenha água até a metade. Acho que todo mundo conseguiu imaginar, né? Agora, vamos ver se alguém conseguiu imaginar esse copo que a professora descreveu. O copo que vocês imaginaram é esse? Não, Pri. Então tá errado. Então você tá errada. Onde será que o Nicolas deve estar? Isso é muito relativo, né?
Mas não está errado a forma que você imaginou. E a professora passou várias propriedades, né? Passou várias informações. Isso acontece na sala de aula também, né? E nem sempre a resposta da criança é aquilo que a professora quer ouvir. Né? E não significa que está errado, porque ela traz a experiência que ela tem e a professora a que ela tem também, né? E aí acaba sendo relativo mesmo. Todas as variáveis das respostas são aceitas. Essa dinâmica é muito interessante, ela traz a possibilidade de muitas reflexões. E eu garanto para vocês que até o final dessa nossa conversa vai ficar bem claro a relação entre esse exercício e o impacto da resposta. E o que tem a ver com o nosso trabalho de estimulação cognitiva. Porque a gente se surpreende toda hora com as respostas que nossos filhos dão pra gente, não é? Uhum. E até o final dessa conversa a gente vai conseguir compreender melhor. E eu convido vocês a olharem nossa rede social e fazerem um comentário. E se achar alguma figura parecida na internet do que vocês pensarem, postem lá pra gente compartilhar com vocês. Eu vou colocar no story agora a imagem de um copo, a galera pode comentar lá. Eu vou colocar uma perguntinha lá para as meninas que estão participando aqui poderem ir lá responder. Tá lá no @núcleo_singular, e para quem não segue ainda, tá lá já no story, tá bom? Bah, você explica um pouco como surgiu o núcleo singular pra gente? Ah, é? É, por favor. Ah, tá. Ó, meninas, o que acontece? Algumas aqui já acompanharam essa parte da história aí do nascimento do núcleo singular, né? Mas é muito legal a gente contextualizar. Primeiro, o nome, né? Singular, o que é? É a gente justamente poder trabalhar o que tem de único em cada criança, tá? Então, não seria, no caso, um protocolo enlatado, como eu costumo falar. Então, a gente não pega uma técnica em si e aplica para todo mundo. Então, a ideia foi unir vários profissionais, várias frentes que fazem sentido dentro desse trabalho, várias ferramentas, técnicas, dinâmicas, jogos, que a gente vai adaptando após uma anamnese muito bem feita com a família, com a escola, com o cuidador mais próximo da criança, com o babá, tá bom? E aí a gente define, até pelos próprios profissionais, às vezes, a gente é acompanhada, e aí a gente vai definindo a melhor abordagem, a melhor estratégia para aquela criança, desenvolvendo as habilidades únicas que essa criança tem, tá? Então a gente inclusive fala, apontando os holofotes, singular e por isso, porque pra gente cada criança é única, é singular, ok? Surgiu, gente, com a ideia da gente mesclar tudo que tem de mais incrível e mais interessante que acontece dentro de uma escola. Então, essa expertise é a Vanessa que traz, tá? Então, a Vanessa é pedagoga e ela traz toda uma experiência com a especialidade dela de Montessori e tudo mais. E eu já trago do outro lado o ponto de vista clínico, só que sem querer colocar a criança numa sala 4x4 branca e fazer ela ser estimulada num local desse. É lógico que existem atividades e exercícios que a gente tem que estar num local sem estímulo e, por outro lado, outras técnicas e outros exercícios que a gente tem que aplicar ao ar livre, enfim, dar outras condições para essa criança poder explorar da melhor forma possível aquilo que está sendo proposto, tá? Então, é isso. Escola, só que não é reforço escolar, apesar de nós termos parcerias com professoras incríveis que oferecem o reforço escolar, mas não é a proposta do singular em si, e trazer o que tem de clínica, mas também a gente não faz o trabalho da psicologia, apesar de termos muitos profissionais, psicólogos, psicopedagogos, temos uma equipe aí, tanto que trabalha conosco como com quem a gente indica, que pode fazer todo esse suporte e trabalha junto conosco, ok? Então, vem para agregar esse nosso pacote. Em resumo, gente, o singular é isso, tá? E tem essa ideia do guarda-chuva. Luana, quer falar do guarda-chuva? A gente fala que o singular é o guarda-chuva. O armário que contém as ferramentas que vão levar para o seu filho
desenvolver habilidades que permitem que ele desfrute de uma vida melhor. Nós usamos uma linguagem interativa, junto com questionamentos, jogos, atividades, feedbacks dirigidos e práticas guiadas. A gente chama, na verdade, de práticas mediadas, né? Porque o trabalho de estimulação cognitiva, ele não é a professora. Então, nós chamamos de mediadoras do aprendizado, né? Que, na verdade, a gente facilita o que a criança aprenda, porque a gente vai conhecendo a forma que cada um aprende. E todo esse trabalho, né, para desenvolver as habilidades acadêmicas básicas, pensamentos independentes e a condição para que apliquem essas habilidades na sala de aula e na vida, no dia a dia. É um núcleo de intervenção terapêutica multidisciplinar que mescla ferramentas que facilitam o aprendizado, assim como a Bárbara falou, né? A minha especialização é Montessori, mas, por exemplo, a Montessori sempre parte do princípio que a criança tem que aprender o concreto para conseguir abstrair o aprendizado. Então, a gente usa Montessori, Vygotsky, Piaget, porque cada criança aprende de uma forma. A gente não pode enlatar e pensar naquela criança de uma forma geral. Ela é única, né? Assim como o Singulari, que a Bárbara acabou de explicar. E assim como a professora que tinha o copo dela em mente, a criança tem o copo dela em mente, que traz a experiência que ela já viveu, né? Por isso que a gente trabalha no individual mesmo, no Singulari. Muito bom, isso aí, Ivan. Eu acabei de postar no story lá. Foi um copo assim que você pensou? E é isso aí. Quem participou aqui pode ir lá responder, sim ou não. Se for um copo desse que vocês pensaram, tá? Vai ficar uma duvidazinha para a galera que não acompanhou para saber o que história é essa de pensar no copo. Bom, pessoal, eu pus uma foto aqui porque essas são as que a gente chama de membros fundadoras aí, né? São as pessoas que estão acompanhando a gente desde o início do ano passado, fazendo esse projeto nascer, mas também temos a Consuelo, que está acompanhando aqui. A Consuelo trabalha com aromaterapia e nós trabalhamos com aromaterapia através de todo o apoio, todo o suporte da Consuelo nos nossos atendimentos do Singulari, tá? Então, é isso. O Singulari, ele tem, como eu falei para vocês, uma mescla de terapias justamente buscando potencializar os resultados. Então, tudo que a gente acredita que vem para beneficiar, a gente soma. Então, por isso que eu falo para vocês que não é um trabalho embatado. Então, na escola, se você segue um método X, não pode sair daquilo. Na clínica, se você aplica uma técnica, você não pode muito fugir daquilo. No Singulari, a gente tem maior flexibilidade, tá? Então, da esquerda para a direita, nós temos a Daiane Dunquete. A Daiane, ela é proprietária da Escola Vir a Ser, que está se transformando em um espaço terapêutico também. Olha que legal. E aí o que acontece? A escola dela é da metodologia Waldorf. Ela ainda está atendendo na Barão Geraldo, mas a parte do fundo da escola, que ela já tinha um espaço muito legal com salas e tudo mais, nos últimos 2 meses ela veio reformando e transformou num coworking apenas para terapeutas. E é lá que nós iniciamos o nosso trabalho com o Singulari, que a gente aplica atividades com as crianças que estão ao ar livre. Tudo que a gente for fazer com as crianças, que exige a presença da natureza e uma coisa mais tranquila, é lá que vai ser feito. Aí a gente também tem uma sala em que a gente faz a estimulação cognitiva com o TEI, a gente já vai explicar o que é, que daí é um outro ambiente, é uma sala com uma cara mais clínica mesmo, porque lá a gente não pode ter nenhum estímulo que tire a atenção da criança. Bom, vamos continuar. Da esquerda para a direita, nós temos aqui a Mônica, ao lado da Daiane, a Mônica, minha mãe. A minha mãe, gente, ela se aposentou, para quem não sabe, recentemente, mas há muitos anos ela vem estudando terapias, porque ela já sabia que assim que ela se aposentasse, ela ia querer trabalhar com essa parte das terapias. Então, lá em 2005, ela já fez pós-graduação em arte-terapia e ela hoje também trabalha com radiestesia. Então, assim, ela fez 1 zilhão de super tops cursos, né, os maiores mesmo da área. Ela está montando agora, recentemente, uma pirâmide gigante de cobre. Ela está fazendo algumas coisas bem revolucionárias mesmo, coisas que nem existem aqui no Brasil.
ela está trazendo algumas coisas para cá, para poder fazer equilíbrio energético, um monte de coisa aí. Quem for acompanhar a gente agora vai entender melhor o que é essa tal dessa radiestesia, que vem super para somar com as crianças amam e vão super se beneficiar, tá? Criança muito agitada, muito ansiosa, medrosa, depressiva, tudo que tiver desregulado, essa terapia energética vem para somar. E aí tem eu e a Vanessa aí no meio, né? As duas aí com essa cara aí feliz de colocar o projeto no ar, que foi tão sonhado. E do lado direito aqui, gente, tem mais uma Vanessa, minha prima, a Vanessa Marconato, e foi com ela que eu cresci no sítio, né? Então eu morei no sítio, para quem não sabe, aqui em Jaguariúna, tá? Até os meus 13 anos de idade. Nós vamos trazer muito dessa coisa do que é o natural de verdade. Então, é muito bonito falar do que é natural, mas a gente viveu isso. Para a gente é natural viver no meio do natural. É até estranho ter que explicar uma coisa dessa, mas como recentemente eu vi que uma criança não sabia que o leite saía da vaca, achava que vinha de uma caixinha, eu vi que eu precisava explicar as coisas de uma forma diferente, né? E dar a oportunidade de falar algumas coisas de uma forma diferente. Então, a Vanessa vai aplicar no núcleo singular, a parte dela é uma oficina, e de início vai ser de sábado, mas depois a gente vai querer colocar durante a semana também, chamada Verdejar o Pensamento. Então, já imagina que coisa maravilhosa que vai acontecer aí, né, gente? Vai ser muito legal. As crianças vão colocar em prática e fazer arte mesmo. Preparar a pintura com tudo natural, fazer mandalas, fazer atividades artísticas, sem precisar de nada artificial. É maravilhoso, gente. Vamos lá, na sequência aqui, os 3 pilares do núcleo singular, gente. Então, o primeiro deles são as terapias avançadas, o segundo, a neuroeducação, e o terceiro, mas não menos importante, a estimulação cognitiva, tá? Ô, você quer falar dos 3 pilares? Fala. Então, vai. Ai, só um minutinho que eu tô autorizando a entrada aqui. Então vamos lá. Olha só, gente. Bom, qual que é a função aqui, né, do nosso trabalho? É legal eu mencionar, mas isso aqui eu vou acabar acompanhando o material que a gente deixou preparado aqui. É propiciar a condição, porque você que é mãe, né, nós que somos mães aqui, gente, mães, pais, cuidadores em geral, nós sabemos que é necessário disponibilizar ferramentas que podem facilitar a formação das crianças, né? O problema é que muitas vezes não sabemos quais e nem como utilizá-las. Essa pandemia, acho que a maioria das mães que tiveram os filhos fazendo aula online perceberam que eles têm demandas que muitas vezes nós não temos condições de dar sequência, de dar a atenção necessária. Muitas vezes é a escola que precisa dar esse suporte e nem sempre, às vezes, é a escola mesmo. Então, o exemplo que eu gosto de dar para contextualizar é assim, a criança recebe um enunciado que fala para ela, observe e descreva. E assim, a gente entende que ela percebeu o que tem que fazer, mas não necessariamente o que é observe, né? O que quer dizer observe? Observe é o quê? É olhar? É olhar com um olhar crítico? É fazer o quê? Uma análise? Beleza. E quais as funções cognitivas? Quais as habilidades que aquela criança precisa para fazer uma análise? Quais são as referências que ela tem para analisar? Então, a gente não fez essa dinâmica do copo à toa, porque não necessariamente uma criança vai imaginar um copo deitado, mas às vezes ela está fazendo uma análise de uma forma que precisa de algum suporte. E muitas vezes na escola não recebe. Ela simplesmente não vai conseguir executar a tarefa e a professora vai chamar a mãe para uma reunião, né? E aí vai falar que a criança está tendo alguma dificuldade. Mas será que ela está com as ferramentas que ela precisa para executar aquela atividade? Será que ela tem o suporte necessário, a atenção necessária? Então começa por aí. Só uma observação. O Rubem Alves, ele falava que as escolas, né, que hoje em dia se fala muito em dificuldades de aprendizagem. Na verdade, o professor precisa ter um olhar para ver se a dificuldade não é de ensinagem. Né? Então, porque a minha mãe, todo mundo sabe que, ou quem não sabe, né, sempre foi professora, né, e aí agora no final da carreira dela era diretora da creche, né, da escola dos Piquitiquinhos, inclusive o INB ficaram lá um tempinho com a minha mãe. E a minha mãe sempre falou, Bárbara, você tá tendo dificuldade nisso, assim, mãe, eu tô ficando do governo. Tá, beleza. Você e quantas pessoas?
Mãe, a sala inteira não está entendendo essa matéria, não está entendendo esse semestre. Normalmente tinha mudado algum professor. E aí ela falou, bom, se é a sala inteira mesmo, então o problema não estão nos alunos, não estão em vocês. Sim. Né? Então, dificuldade todo mundo tem em alguma área, isso é normal, né? Mas, assim, algumas coisas precisam ser avaliadas. Por que singulare? Eu adiantei, gente, eu falei por que singulare. É isso, porque é aquilo lá. Agora eu posso perguntar para vocês, que agora a gente vai fazer chamada oral. Não, calma, gente, relaxa. Mas olha que lindo esse slide, gente. Eu coloquei o I com uma outra cor para ressaltar mesmo a individualidade, tá? Da coisa linda de que cada criança tem e que as mães sabem, né? Nós sabemos, gente. A coisa linda e maravilhosa que nossos filhos têm, aquele tchan que os nossos filhos têm, que às vezes uma pessoa de fora não saca, né? Não percebe. E às vezes isso é uma coisa muito bonita de ser estimulada, para ele poder encontrar aquilo que ele gosta de verdade de fazer, né? Às vezes a gente impõe alguma coisa ou tem alguma expectativa sobre ele. Normal, a criança já nascer cheia de expectativa de terceiros, né? E isso também interfere. Vamos lá. Então, como surgiu a ideia? Surgiu para a gente mesclar mesmo a parte terapêutica, clínica, com a parte do que era aplicado dentro de uma escola e transformar numa abordagem revolucionária, numa abordagem de uma forma que realmente a gente nunca viu que fosse feito. Tanto é, gente, que nós pesquisamos demais, assim, há muito tempo a gente vem fazendo essas pesquisas. Nós, recentemente, fizemos um curso no Instituto Referência, em São Paulo, também, de mais um método para a gente aplicar, né, inclusive de uma metodologia israelense, de uma pessoa que desenvolveu esse método aplicando com as crianças do Holocausto, né? Então, assim, tem muita semelhança com as crianças que passaram pela pandemia. É bem incrível, assim, é um método maravilhoso. E nem essa pessoa, nesse Instituto de Referência, não estava aplicando exatamente como a gente está propondo de vir aplicar agora aqui em Campinas, Jaguariúna, Holanda, região. Então, assim, nós podemos dizer que o núcleo singular, ele é o único núcleo de estimulação cognitiva aqui da RNC, da nossa região aqui do interior paulista. Isso é incrível, né? Isso é muito legal. Para a gente é maravilhoso, um motivo de orgulho poder falar dessa forma. Objetivo. Agora eu vou passar a bola para a Vanessa. Objetivo, Van. Passo, só um minuto. Então tem gente entrando assim? Tem. Gente, sejam bem-vindas. A Vanessa fica clicando aí no ok, podem entrar. Gente, eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Olha, tem uma função cognitiva. É uma função cognitiva e eu já tô craque já, né? Já tô fazendo várias modificabilidades cognitivas aqui. A mulher já nasce tendo que aprender a fazer isso, né? A gente tem que desenvolver isso muitas vezes nos meninos, né? Quando necessário. Nem sempre é bom fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas quando, no caso agora, fazendo uma apresentação, é requerida essa habilidade, é legal ter ela treinada. Então, sejam bem-vindos, todo mundo que a Vanessa está autorizando aí. A gente já fez uma introdução falando o que é o núcleo, como que ele surgiu, como ele começou, mas quem está entrando agora vai ter a oportunidade de acompanhar, não vai perder, assim, muita coisa, porque agora é que a coisa, o bicho pega. Perdeu uma dinâmica legal, a gente fez uma dinâmica do copo muito interessante. Mas vamos lá. Vamos lá. O nosso maior objetivo é ensinar seu filho a aprender, utilizando todos os recursos que possam ser empregados para facilitar a vida escolar e eliminar as dificuldades. Não a vida só escolar, né? A vida da criança de uma forma geral. A nossa proposta se baseia em sanar as lacunas do que não foi assimilado no período escolar, reestruturar as emoções que impactam na dificuldade de aprendizagem e relacionamentos sociais e familiares, porque essa pandemia não só causou um déficit, né, escolar, como social também, que é bem preocupante, né? As crianças não conviveram com outras crianças. Eu acho que esse é o maior problema dessa pandemia. Permitir uma maior condição de aprendizagem e garantir um indivíduo mais próspero e bem-sucedido na vida escolar,
na adulta, nas rotinas diárias, transformando assim seus resultados. Eliminar conflitos, buscar uma relação, ordenar e sistematizar principalmente princípios e métodos utilizados no ensino e aprendizado de crianças e jovens, além de identificar e resolver problemas de ordem emocional. Ensinar o seu filho a aprender, garantindo uma maior autonomia que será adquirida através de planejamentos, criação de rotinas e estratégias de organização. Agora eu vou falar um pouco, Bá, sobre o que é o Programa de Estimulação Cognitiva, que a gente chama de PECOG. A gente diminuiu o nome. Dedica-se a melhorar o desempenho da criança e do adolescente, facilitando a realização de tarefas e atividade escolar do dia a dia, potencializando a qualidade de vida dos participantes. O programa de estimulação cognitiva atua diretamente nas necessidades ligadas à plasticidade cerebral, que agora a gente chama de modificabilidade cognitiva, e em suas intervenções, através de atividades terapêuticas que visam melhorar o desempenho da memória, do raciocínio e das funções executivas. Permite, então, uma maior condição de aprendizagem e garante um indivíduo mais próspero e bem-sucedido na escola, na vida adulta, nas rotinas diárias, transformando assim seus resultados. Esse programa de estimulação cognitiva é diferente de tudo que você já viu. Agora, a Bárbara vai falar um pouquinho sobre o protagonista do programa, que é a modificabilidade cognitiva. Pessoal, esse nosso programa da modificabilidade cognitiva, a gente até já está dando um spoiler do penúltimo slide aqui, né, da nossa pergunta, mas é legal. Ele difere, galera, de tutoria, como eu já mencionei, não é um reforço escolar, apesar de sim ajudar, né, no processo de aprendizagem, e isso vai se refletir na escola, isso vai se refletir no desempenho escolar, lógico, mas não é um reforço, então a gente não pega para fazer a conta matemática junto, para fazer o exercício de física, química, etc. Como eu falei, a gente tem professoras parceiras que a gente indica para fazer isso, que inclusive pode fazer dentro do núcleo singular, em caso necessário, mas o projeto que a gente está apresentando aqui nesse momento é a intervenção com a estimulação cognitiva, tá? Então, as fraquezas cognitivas e perceptivas são fortalecidas para apoiar a aprendizagem independente. Então, é como a Vanessa falou, é um programa para fazer seu filho, sua filha aprender a aprender. Quanto mais cedo, melhor. Mas quer dizer que se seu filho é adolescente, não dá para você recuperar? Lógico, gente, lógico que dá. A ferramenta é incrível, tão incrível que, na verdade, você pode aplicar com adultos, com idosos, mas não é o nosso público-alvo, ok? A tutoria ou reforço aborda o que aprender, tá? Enquanto o PECOG, gente, ele fornece as ferramentas de como aprender. Usamos uma linguagem interativa dentro dessa intervenção dinâmica, junto com questionamentos, feedback e práticas guiadas. Isso desenvolve habilidades acadêmicas básicas, um pensamento independente, isso é uma das principais coisas, entendeu? O pensamento independente crítico, e a aplicação dessas habilidades na sala de aula, bem como na vida. Todos os exercícios que nós aplicamos, eles são sempre com algum objetivo de desenvolver alguma coisa ou de equilibrar alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem atividades e exercícios para controle da impulsividade, tá? Mas todos eles, independente do que a gente for trabalhar, nós levamos depois, de uma forma filosófica, a gente leva para a vida prática. Então, um exemplo, a gente tem atividades em que a criança, ela percebe que o quadrado, o círculo, o triângulo, ele vai mudando de posições e formando formatos diferentes, dependendo de onde ele vai posicionar aquilo, de formas assim que a criança percebe que uma mudança pequena transforma completamente aquele exercício. E aí a gente leva para a vida. Quantas coisas na nossa vida a gente muda um pouquinho assim, da nossa postura, nosso comportamento, e faz uma diferença gigante, né? Outra coisa, como que a gente tem habilidade também de lidar com
mudanças, com coisas diferentes na nossa vida, então, como desenvolver resiliência. Então, tudo isso a gente encaixa durante os exercícios. Então, são atividades para fazer a estimulação cognitiva, sim, mas não, vai muito além da inteligência, tá? Como eu falei lá no comecinho, é ensinar seu filho a aprender, e isso é para a vida. A gente tem que aprender coisas. Imagina se a gente vivesse só com o conteúdo que a gente teve na escola. Você vai lá na escola, você aprende as matérias. Você vai para a vida, você faz o quê? Né? Existem inúmeras coisas que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que aprender. Por isso que a gente fala que é uma abordagem bastante abrangente, né? Então, a gente trabalha para desenvolver as habilidades que possibilitem seu filho aprender, entender e reter os conteúdos de uma melhor maneira. Bom, então vamos lá para quem somos, finalmente, né? Vamos falar um pouquinho da gente aqui. Algumas pessoas que são do meu coração, que estão aqui presentes, eu fico muito contente, quero agradecer a presença de vocês aqui. Então, algumas pessoas me conhecem de várias áreas, algumas estudaram comigo no ensino fundamental, no ensino médio, outras me conheceram na faculdade de administração, outras me conheceram no próprio ambiente de trabalho, né? No ambiente corporativo, já trabalhei com a área de finanças e trabalho com comércio exterior, que eu ainda tenho assessoria em comércio exterior, e família, né, pessoas na minha família que sempre trabalharam com educação, sempre fui apaixonada com isso, e o meu marido, que é hipnoterapeuta, atua nessa área já há mais de meia década, então eu meio que fiquei nessa área de educação e clínica, e terapias, e sempre naveguei nisso. Aí eu tornei mãe, né? Então amanhã eu e a Beatriz vão completar 3 anos, e juntando esse combo todo aí, despertou esse super interesse em realmente eu atuar com o público infantil juvenil, tá bom? Então, sou hipnoterapeuta aqui no BR, sou especialista hoje em avaliação dinâmica do potencial de aprendizagem e em atendimento infantil juvenil. Tá? Também sou mediadora do PACE Standard, que é a metodologia que eu comentei aí, de uma das atividades, um dos exercícios que a gente aplica, não necessariamente a gente aplica em todos, depende do resultado da anamnese, tá? O PACE Standard, e sou membro fundadora do Núcleo Singular. Bom, a minha experiência profissional foi a vida toda em escolas, né? Então, eu trabalho desde 2001 na área da educação. Eu me formei em pedagogia, fiz psicopedagogia, me especializei na metodologia Montessori, que sou apaixonada. E a minha maior experiência com a educação infantil é na sala de aula, mas eu também tenho uma experiência com alunos com dificuldade escolar. E aí eu dei muita aula no individual para as crianças, né? Fazia o atendimento em casa. E sou pós-graduanda em neuroeducação e membro fundadora do Núcleo Singulare. Mas nós não somos as protagonistas dessa história, né, Vá? Somos só uma parte. Na verdade, a mediação a nossa mediação que é o mais importante, né? E também sou formada no PACE Standard. E membro fundadora do Núcleo Singular. Fundadora. Agora eu vou explicar um pouco para vocês como é que funciona esse programa. A gente começa com uma consulta inicial. Na verdade, a gente faz uma anamnese, né, uma entrevista de anamnese com os pais e com a escola, e depois uma entrevista com a criança. O segundo passo é uma avaliação neuropsicológica não restrita, que é no caso do pedagogo ou da formação do programa de estimulação cognitiva. Então, a gente consegue fazer algumas avaliações neuropsicológicas. Avaliação para determinar os padrões de desenvolvimento da criança. Então, a partir disso, da avaliação, da entrevista de anamnese, a gente vai desenvolver um plano sob medida para aquela criança. É a etapa onde a gente realiza o planejamento das sessões de estimulação cognitiva adequada à necessidade de cada criança. O programa de estimulação são encontros semanais estruturados que propiciam as crianças a aprender e raciocinar de forma mais eficaz, enriquecendo sua estrutura cognitiva, resultando em aprendizagem ao longo da vida e mudança cognitiva duradoura. O que
O que a criança faz, por isso que a gente fala da modificabilidade cognitiva. A partir do momento que modificou o aprendizado no cérebro dela, ela vai levar aquilo para o resto da vida. É por isso que é importante a transcendência, né? De levar aquilo que a criança está aprendendo para a vida real. Por isso que ela vai conseguir resolver algum problema, ou então tudo facilita, né? Facilita o que a gente leva para o concreto. Durante o programa, a gente faz avaliações contínuas também, que determinam a eficácia da intervenção terapêutica e fornecem feedback para futuros métodos de aprendizagem. Por último, tem uma entrevista de saída. Esse é o momento quando os indivíduos se preparam para sair do programa e realizamos uma avaliação final e uma entrevista para avaliar o crescimento e o resultado de uma forma geral. Afinal, como que as crianças aprendem? O nosso cérebro é responsável por controlar todos os nossos movimentos, inconscientes e conscientes, além de comandar todos os processos dos comportamentos cognitivos. Tudo o que fazemos, pensamos e sentimos é fruto de um processo cerebral. A partir do momento que entramos em contato com algum estímulo externo, o cérebro passa a trabalhar de uma forma mais intensa para dar resposta. A informação viaja pelos neurônios a uma velocidade de 360 km por hora. A resposta varia para cada pessoa de acordo com a experiência cerebral de cada um. É aquela história do copo, né? Cada um traz para si o que ela tem à tona, o que ela tem de experiência. E as nossas sensações têm uma responsabilidade primordial para o processamento de aprendizagem. O corpo humano, em sua totalidade, é composto por diversas entradas sensoriais. Além dos 5 sentidos, o olfato, audição, tato, paladar e visão, temos aproximadamente mais de 22 entradas sensoriais, responsáveis por estímulos internos e externos. Agora a Bárbara vai falar um pouco sobre funções cognitivas, que é muito importante no nosso programa. Ô, Van, segue daí porque minha bateria acabou. Sigo. As tarefas que diariamente realizamos necessitam de atividade cerebral, né? Como eu acabei de falar. Para ler, compreender um texto, anotar um recado, reconhecer alguém, lembrar o nome de alguém, calcular orçamento doméstico, conversar com uma pessoa, diferenciar que amarelo é uma cor e que carro é um meio de transporte, são apenas algumas de uma infinidade de funções que o nosso cérebro faz no dia a dia. Para que as funções executivas sejam eficientes, precisamos de um pré-requisito, como percepção, atenção, memória, sensação, linguagem e as funções executivas. Eu vou falar um pouco sobre as funções executivas, porque percepção, atenção, já é mais comum para a gente. Eu acho que a gente consegue, né, identificar mais. Mas as funções executivas, elas compreendem um conceito neuropsicológico que se aplica às atividades cognitivas responsáveis pelo planejamento e execução de tarefa. Elas incluem o raciocínio, a lógica, as estratégias, as tomadas de decisões e a resolução de problemas. Todos esses processos cognitivos são produzidos diariamente, independente do grau de complexidade do problema. O sujeito precisa estar apto para analisar a situação do problema, lançar a mão da estratégia e prever a consequência de sua decisão. É por isso que a gente fala de função cognitiva eficiente e deficiente. Todo mundo tem função cognitiva eficiente e deficiente. E na anamnese a gente consegue identificar qual função da criança precisa ser trabalhada. Então, a partir disso, a gente vai procurar jogos, atividades que contemplem essas funções que precisam, na verdade, desses pré-requisitos, né, de atenção, percepção, memória e sensação, para a gente trabalhar as funções cognitivas deficientes para que fiquem eficientes. E aí, Bárbara, eu vou deixar uma pergunta agora. O potencial de aprendizagem é modificável?
Eis a questão. Mas eu já deixei spoiler, hein? Já Agora, deixou spoiler. viu? Quem puder, gente, abre o áudio aí e responde aqui sim, não é, depende, sei lá. A gente consegue modificar a nossa forma de aprender? Conseguimos. Como diz o Ian Beatriz, tô pensando. A gente só precisa saber primeiro o jeito que a gente aprende, para a gente conseguir modificar isso, né? E não é fácil. Eu como professora, posso dizer que, assim, eu já tive uma sala de 30 alunos, e saber como cada um aprende não é fácil. Não é fácil. E ainda, principalmente se tem alguma metodologia engessada, né, que todo mundo tem que aprender igual, da mesma forma, aí acaba ficando praticamente impossível. E a coitada da professora lá na frente tem que se desdobrar para conseguir, né? Aí a coitada acaba até tendo uma dificuldade de ensinagem, mas o problema não é nem ela, é que não tem ferramentas, né? Não favorecem para o aprendizado, né? Ela não tem toda essa ferramenta em mãos. Uhum. Gente, eu tô muito orgulhosa aqui, hein? Olha, 3h40, no meu celular são 3h42. Uhul! Sucesso total, Van. Ó, a gente batalhou para conseguir cumprir o horário. Como eu falei, tinha muito mais coisas que a gente queria compartilhar com vocês. Teremos outras oportunidades, mas eu quero super. Primeiro agradecer a Vanessa aí, que ela superou passou pela linha, né, Van? Passei. Passou, né? E é isso aí. Não, eu modifiquei meu cérebro, né? Eu sofri essa modificabilidade. Sim, fez uma super apresentação, estou super contente com isso. Obrigada, nós aplicamos, eu que agradeço. Nós aplicamos isso no nosso dia a dia, nós aplicamos e vamos aplicar muito nos nossos nenéns, nos nossos filhos, nas nossas crianças, e quero ter a oportunidade de aplicar com os amores da vida de vocês também. Deixei uma frase aqui da Maria Montessori, que são várias as frases maravilhosas dela. A Vanessa, que é especialista nessa metodologia, me mandou várias, foi difícil escolher, mas eu coloquei essa: ajude-me a crescer, mamãe, mas me deixa ser eu mesma, né? Então, esse é um desafio aí para as mamães. A gente quer ajudar demais, a gente tem que saber até onde vai o nosso papel, até onde a gente deve ir, e até que momento que a gente tem que deixar e falar, vai, meu filho, voa. É um desafio para a gente também. Então, estamos juntas, gente. No Singular, nós temos grupo de mães também, tá? E um super atendimento, um super acolhimento. É isso, gente. Nossa, super quero agradecer a presença de vocês aqui. Vocês disponibilizaram esses 40 minutos para a gente. E está aberto para tirar dúvidas, tá bom? Pode ser por aqui, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelas redes sociais, da forma que vocês acharem melhor no corre do dia de vocês, tá bom? Oba, a Adriana, ela gostaria de saber, em média, de quanto tempo leva para fazer essa mudança de comportamento cognitivo em um adolescente de 14 anos. Certo. Tá. Gente, assim, como nós mencionamos, depois da anamnese é que a gente define uma abordagem, tá? Mas existe, lógico, uma média que a gente comenta, assim, genérica, tá bom? Então, a gente começa a ver super resultados, tá? Tudo também depende do que é definido entre os terapeutas e a família e a escola, mas a gente consegue ver super resultados, já logo, assim, nos primeiros 3, 4 meses, em 6 meses já uma mudança grande, e normalmente nós temos protocolos que chegam aí, uma duração razoável, interessante, de 1 ano, 1 ano e meio, tá? de abordagem, mas os resultados já vão sendo sentidos bem antes, logicamente. É que tudo que é aplicado no Singular é trabalhado para seguir todo o desafio que a criança e adolescente está vivendo nesse período. Então, uma coisa que na anamnese vai ser apresentada, outra coisa é o que vai acontecer com a criança 1 ano depois. E a gente está acompanhando essa evolução, tá bom? Então, a gente tem um período aí de adaptação, depois um período de aplicação das atividades, e depois a gente vai se adaptando, atualizando para ir acompanhando a criança com as novas
demandas que ela trouxer para a gente também, tá? A resposta fica um pouco genérica, eu quis dar uma ideia aqui por cima de prazo, tá bom? Mas tudo também depende, tá, na anamnese e no definir da abordagem para esse adolescente aí. Esse adolescente tem nome? De 14 anos? Tem nome aí? Ela falou, Vana? Não, ela não falou. Achei que ela fosse responder. Não. Ô, Vana, você tem alguma coisa para complementar também na minha resposta? Então, eu tenho. Na verdade, gente, eu não sou mais uma adolescente, né? Não sei se vocês perceberam. Mas fazendo como a gente estudou muito para chegar onde a gente chegou e ter a certeza do que a gente está fazendo, a gente se uma mediou a outra, né? Então, nós somos as nossas cobaias uma da outra. E, eu fui diagnosticada adulta com um déficit de atenção. E aí, muita coisa foi explicada lá na minha infância, na escola, que eu sofri horrores. E fazendo esse trabalho de estimulação cognitiva, eu transformei a minha vida, assim, sabe? Na minha vida diária mesmo, eu começava a fazer uma coisa e não conseguia terminar. Eu começava a fazer uma faxina em casa, sabe? Uma coisa boba, arrumar a cama. Eu ia lá fora, pegar uma vassoura, eu já esqueci o que eu estava fazendo, já me distraía, já começava aí já ia para outro trabalho. E até nisso, assim, eu senti uma diferença gigante, sabe? Eu consigo me planejar, eu consigo executar uma tarefa por inteiro. Eu assim, né, como a minha vida transformou e o que eu passei na escola, eu não quero que nenhuma outra criança passe também. No entanto, que eu fui fazer pedagogia e me especializei nessa área por conta disso mesmo, sabe? É possível. E aqui a gente não tá não tá exagerando, né? A Bárbara, que me conhece bem, ela viu essa mudança, né, Bá? É nítido, assim. Vi. Eu fico preocupada, é muito legal um relato, um depoimento, né? Porque quando a gente vai responder direto, friamente, você fala, viu, nas primeiras aplicações você já vai sentir diferença, já parece meio que tratamento, terapia miojo, né? Em 3 minutos, né? Tipo, já. Mas sim, muitos resultados a gente já vai sentindo desde o início, sim. Lógico. Aliás, o projeto ele foi formatado para isso mesmo, mas a gente acompanha a evolução da criança, do adolescente. Esse é o nosso compromisso também, tá bom? Então, quando a gente fala de fazer uma abordagem, eu quero dizer assim, a mãe ela vai trazer a visão dela, mas é muito difícil uma mãe ouvir isso, gente, mas a verdade é que a criança que você conhece não é a criança que nós vamos conhecer. O adolescente que você conhece não é o adolescente que eu vou conhecer. Então, provavelmente você vai trazer uma criança, um adolescente e apontar uma situação. E nós vamos observar outra. Inclusive, tem uma mãe aqui que já aconteceu algo parecido, né, Van? Uma mãe chegou e fez assim, ai, meu Deus, que eu não sei se meu filho consegue aprender as coisas. A gente descobriu que o filho dela deu uma lavada na gente no exame. Eu falei, viu, é só para te explicar que o teu filho é muito inteligente. Tem outras coisas aí que a gente pode observar, mas ele é muito inteligente. Então, o que eu quero dizer, gente, é assim, nós vamos trabalhar intensamente por todo o progresso da criança e procurar olhar de uma forma muito ampla, tá? A gente não tenta focar e olhar para um sentido só. E, de repente, essa visão ampla ajude as mamães, como no caso a mãe da Vanessa, que não teve condições de perceber que a filha dela tinha TDAH. Achava que você vivia no mundo da lua, né? Sim, eu vivia mesmo, né? Eu vivia lá em Nárnia. Mas aí... quando a gente fala assim, né? Mas é possível a modificabilidade? Gente, 40 anos. Eu consegui mudar. Imagina, e olha que eu tenho o adulto tem uma certa rigidez que tem muita dificuldade em mudar o planejamento, né? Eu tenho essa dificuldade. Quer dizer, eu estou melhorando. E se foi possível para um adulto, imagine para uma criança, como é mais fácil. Que não tem a certa rigidez que a gente tem, né? A cobrança, a exigência. Sim. Com certeza. Gente, eu tô pensando aqui, será que o Lucas Silva ele tinha TDAH? Pode ser, é um déficit de atenção. Ele ligava, quem é da época do Lucas Silva? Porque ele ligava aquele aparelho e ele viajava demais, né? E assim, ele sempre estava no quarto, provavelmente no horário de estudo, mas não estava estudando em época nenhuma, né? Então, estava no mundo da lua, né? É provável.
Meninas, está aqui aberto para mais dúvidas e a gente está super à disposição para receber vocês. Eu estou muito contente, a Camila Oliveira, que está aqui também acompanhando, ela mandou mensagem no WhatsApp agora há pouco, e assim, eu estou super em êxtase nesse sentido, porque a Camila, ela foi minha professora de penal, gente, olha de onde que eu conheci ela, mas é muito interessante, a vida vai dando volta, assim, e é maravilhoso. E ela está com um espaço super legal de Aguaruna, dela, da família dela, trabalhando com aulas de equitação para crianças, adultos e etc. E o espaço dela está falando que super cabe esse projeto singular, essa aplicação terapêutica. Olha que interessante. Então, coisas novas irão surgir. Provavelmente, tudo que a gente apresentou aqui para vocês tem a tendência de expandir cada vez mais. Então, eu comecei falando lá na apresentação, nos primeiros slides, é algo único. Aqui na região, realmente, a gente desconhece. Pode ser que surja alguma coisa, eu acho muito legal, mas a gente desconhece um projeto sendo aplicado dessa forma que a gente está falando aqui. Então, enfim, é isso, galera. Estou super contente. Se alguém tiver mais alguma questão... Oi, gente. Posso falar um pouquinho? Claro. Bom, eu não vou abrir minha câmera, porque hoje eu estou com as minhas duas filhas aqui ao meu lado. As duas tiveram virose, então a mamãe está em ação hoje, entendeu? Então, por isso eu peço desculpas por não abrir a câmera. Mas o que eu queria dizer é que, primeiro, parabéns pelo projeto. Eu tenho essa experiência com educação na graduação há pelo menos 5 anos, né? Que eu leciono penal e processo penal. E a pergunta que vocês fizeram, se existe possibilidade de modificação na forma de aprendizagem, com certeza absoluta. Eu percebo em sala de aula cada ponto para atingir um indivíduo. E assim, eu tenho turmas de 50 alunos marmanjo velho, moleque novo. Então, assim, você tem que ter uma maneira de abordagem, de falar com cada um de uma maneira onde a experiência de vida desse indivíduo, dessa pessoa, faça sentido para o que eu estou falando em sala. Então, eu percebo isso. E, além disso, em casa, eu tenho 2 meninas, uma de 7 e uma de 3. Não adianta, a mesma bronca que eu dou em uma não é a mesma bronca que eu dou na outra. Não dá, é diferente. Impossível, né? É impossível. O jeito que eu falo com uma, até para estimular alguma tarefa, é de uma maneira com uma e com outra de outra maneira. E foi nesse sentido, inclusive, que a gente começou com essa história dos cavalos. Meu pai sempre foi apaixonado por cavalo, só que na correria da vida, eu, meu irmão, minha mãe, tudo foi para o direito. E com a pandemia, nós simplesmente resolvemos ir para o meio do mato. E aí a gente montou esse rancho, que era mais para a gente, e as minhas amigas pediram para as crianças delas poderem fazer as aulinhas. E aí começou. Só que agora, gente, eu percebo a necessidade, inclusive de mercado, para que a gente tenha um lugar para essas crianças poderem ir, pôr o pé no chão, andar descalço, subir no cavalo, lavar um cavalo, executar a tarefa. Por exemplo, ontem eu levei uma menininha da idade da minha filha, que estudou com ela, para lá, mas ela não montou o cavalo, ela não andou a cavalo, ela simplesmente arriou, desarriou e lavou o cavalo, e para ela foi sensacional. Entendeu? Limpar um casco de cavalo, porque a gente tem uns cavalos bem mansos lá. Então, assim, vai muito de encontro com o que vocês estão falando. Eu tô até emocionada com o que é o meu projeto de vida daqui para frente. Eu acho que isso tem muita conexão. Tem. Maravilha. Eu também estou muito contente, estou muito feliz. Parabéns aí, viu, gente? Vamos ver o que rola. Obrigada, parabéns para você também. Para você e para você também. Mais perguntas? Talvez não vai surgir agora a pergunta, né? Mas a gente está à disposição para responder outro dia, outro momento. Eu acho que vocês vão ter que fazer tratamento no filho e na mãe. Mas é assim mesmo, é a família toda. Tá envolvida a família toda. Ô, Com, sacanagem sua foto aqui, que vai pra sorvete. Com esse sorvetão. É um calor do caramba aqui. Ai, meninas, obrigada pela presença de vocês. Espero que nós estejamos juntas aí daqui para frente, cada vez mais. E é isso. Vamos encerrar por aqui. Um beijão para vocês. Pri, obrigada por acompanhar.
Eu espero muito que a gente encontre uma forma do Nicolas estar com a gente, de você estar com a gente. Vamos trabalhar com isso, tá bom? E bora trabalhar. Um beijo.